objetivo desse vídeo é dizer se eu gostei ou não do livro Casas Estranhas, do Ketsu. E a resposta é não. Mas eu não vou encerrar o vídeo aqui agora, porque pelo amor de Deus, né? Como é que eu vou fazer um vídeo de menos de 1 minuto pro canal? Não tem como. Mas eu vou explicar por que é que eu não gostei desse livro. Sim, né? Já foi bem claro, não gostei, tá? Eu não vou dizer que eu não odiei, mas com a expectativa que eu tava, eu esperava muito, muito, muito mais. Muito, muito mais mesmo. E olha, foi muito triste. Foi muito triste, foi decepcionante. A experiência foi bem decepcionante. Pode ser que você que está assistindo esse vídeo já tenha lido esse livro e não concorde com o que eu vou falar. Tudo bem. Pode ser que você queira ler e se sinta meio tentado a não ler depois de ver o meu vídeo. Não é esse o meu objetivo, tá, gente? Existem pessoas com opiniões e opiniões, tá? Deve ter gente que gostou desse livro. Eu não gostei, mas deve ter gente, né, que gostou. Deve ter, enfim. Mas a minha ideia é só explicar do porquê que eu não gostei, tá? A primeira coisa foi porque eu achei decepcionante, sabe? Eu esperava muito desse livro. De verdade. Porque eu já tinha lido Imagens Estranhas, né, do Ketsu, e inclusive tem resenha dele aqui no canal e tal, no Bafulê. Mas, então eu fui com muita intensidade ler esse livro e ele foi muito decepcionante. Creio eu, talvez, né, que ele não seja tão bom quanto Imagens Estranhas. É impossível, vou ter que ficar fazendo comparação, tá? Creio eu que talvez ele não seja tão bom porque ele foi o primeiro livro do Ketsu. Só que aqui no Brasil, ele foi lançado depois de Imagens Estranhas. Então já começou o erro aí. Porque Casas Estranhas foi o primeiro livro, mas ele só foi lançado aqui no Brasil depois de Imagens Estranhas. Então, quando a gente aqui, né, que não conhece, que não sabe que foi o primeiro livro dele, a gente pensa o quê? Ah, se Imagens Estranhas foi bom, Casas Estranhas também vai ser, obviamente. Mas não é. Então, eu sinto que ele se aprimorou em Imagens Estranhas, mas Casas Estranhas não. Mas é porque esse livro foi um hit, vendeu tanto, não sei aonde, e eu penso, foi mesmo? Ah, interessante. Mas assim, né, gente, tem muito livro por aí que é hit, não necessariamente é bom, né? Vai muito da opinião de quem tá lendo. Mas vamos lá. Por que que esse livro é decepcionante? Primeira coisa, extremamente confuso. Imagens Estranhas também é assim, mas é um confuso que é esquisito, sabe? É um confuso que é esquisito. A história, ela não me parece natural, tá? Aqui nesse livro, Casas Estranhas, a gente tem uma história de um cara que ele é identificado como autor. Autor de quê? Né? Enfim, ele é o autor. E aí ele fica sabendo de uma casa que uns amigos dele iam comprar, mas que tinham achado estranha a planta, porque quando vira a planta da casa, tinha um lugar lá esquisito. E aí ele começa a querer investigar aquela planta daquela casa e ele começa a perceber outras coisas esquisitas nessa casa. Daí ele leva a planta dessa casa para um outro cara, né, que é o Kurihara, acho que é Kurihara, assim o nome dele. E aí eles começam a investigar a planta dessa casa e o Kurihara, gente, é o seguinte, é porque essa planta, claramente essa planta dessa casa é uma casa que foi feita para cometer assassinatos. E você pensa, e de onde você tirou isso, meu amor? Do bolso. Fonte, não foi preciso. E aí eles começam a deduzir o que acontecia dentro dessa casa. Só que eles falam com com 100% de certeza. E isso já me deixou assim muito cabreira, porque eu fiquei assim, como é que eles podem ter tanta certeza de uma coisa dessas, se isso é pura conjectura? Como é que eles têm certeza? Ah, gente, é porque o pai e a mãe, eles criam uma criança para cometer assassinatos dentro da casa. Oi? Ah, não, aí esse quarto, é por isso que a criança ela dorme nesse quarto, e aí esse quarto ele tem uma passagem secreta que vai pro quarto de hóspedes e é lá que ele mata as pessoas. E eu fiquei, mas com base em quê? Com base em quê? Não tinha base nenhuma. Daí a investigação vai desenrolando, aí aparece outra planta de outra casa, aí aparece uma outra personagem e tal, e a gente fica. E eu fiquei o tempo todo assim, onde que essa história vai levar? Onde que essa história vai levar? No fim, a gente descobre que a história deles era verdadeira.
tá? Existe toda uma história, existe uma tradição por conta da família, por trás da família, da moça e a família de não sei quem, que todo mundo tinha que fazer isso, e tinha sempre uma criança que matava outras pessoas e tal. Uma coisa bizarríssima. Eu já achei em si só essa história muito bizarra. E ainda mais porque eu achei que ela não foi bem construída, ela não foi bem apresentada, ela ficou confusa. Mais uma vez eu vou fazer a comparação. Quando eu li Imagens Estranhas, apesar da gente ter histórias que pareciam desconexas, elas aos poucos elas iam se conectando e tudo fazia sentido no final. Aqui pra mim não fez sentido. Não fez sentido. Eles tiraram do universo, do céu, a explicação pra isso daqui, porque porque com certeza a gente tinha uma criança nessa casa que cometia assassinato. Mas você teve como base o quê? Nada, eu só acho. Porque é um espaço pequeno, ó, com certeza uma criança passava assim, podia. Pra mim não teve lógica isso. E aí no fim das contas se descobre quem foi por que a família fazia aquilo ali e tal, e eu... É isso? A história é isso? Não, e sem contar que a maneira como eles dialogavam eu achei péssima. Porque parecia, sabe, coisa de teatro. Porque assim, o diálogo, ele é feito assim, autor, aí tem a fala. Fulano, aí tem a fala. Cicrana, aí tem a fala. Por quê? Por que isso é feito assim? Isso não é uma peça de teatro. Isso não é um roteiro de filme. Por que ele é desse jeito? Não, gente. Não. Muito esquisito, muito, muito esquisito. Pode até ser que... Eu tô tentando procurar uma explicação pro que acontece nesse livro, mas eu não tô conseguindo achar uma explicação plausível para esse livro. E eu não tô conseguindo achar uma explicação plausível para ele ter sido um hit, tá? Porque, sinceramente, agora eu vou falar uma coisa polêmica, eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Verity da Colleen Hoover é melhor que esse livro. E olha que eu já falei da Verity aqui. Olha que eu não sou a maior fã da Colleen Hoover. Olha que eu já falei aqui sobre Verity e eu pontuei cada um dos vários problemas que eu achei na história e dei um 3,5 para ele. Mas Verity consegue ser melhor que esse livro aqui, porque pra mim ele é sem pé nem cabeça. Eu acho que tipo assim, eu quero escrever uma coisa que vai causar. Então, e se a gente começar a mostrar umas plantas de casa que tem um cômodo estranho porque tem uma criança que comete assassinato nessa estranha? Começou aqui falando de criança cometendo assassinato, já é bizarro por si só, né? A história aqui deixou a história de qualquer serial killer estadunidense assim no chinelo. Não duvido que possa ter em algum momento da humanidade acontecido algo assim. Mas o que não deu pra mim, eu não consegui engolir, foi os personagens conseguirem descobrir toda a história somente no achismo. Eu acho, deve ser sem nada pra provar. Não tenho provas, mas tenho convicção? Gente, não. Sinto muito. Mas você tem que ser muito, muito amador pra poder acreditar, tipo assim, eu acho que esse cômodo é feito pra uma criança dormir aí, e essa criança ela era isolada de tudo e de todos, e ela cometia assassinatos. E o outro, ok, bom ponto. Por que você acha isso? Não sei, porque parece, né? Tem um quarto de criança. Faz sentido pra vocês? Pra mim não faz. Pra mim não faz sentido nenhum. Mais uma vez fazendo a comparação, né? E em Imagens Estranhas também tem muito isso da teoria, mas Imagens Estranhas tem imagens. E nos desenhos a gente consegue perceber, a gente consegue interpretar, certo? O que aquela pessoa estava querendo dizer, ou o que ela estava sentindo supostamente. Mas aqui a gente tem uma porcaria de uma planta, de uma casa. Não tem um desenho que você vai interpretar de qualquer maneira. É uma planta de uma casa. É uma planta, cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É uma planta de uma casa. Daí você me tira uma história toda, cria toda uma fanfic e é isso mesmo? Acabou? Sem condições. Sem condições. Então, em resumo, gostei ou não gostei de Casas Estranhas do Ketsu? Não gostei. Não gostei.
Fiquei decepcionada. Acho que se eu tivesse lido esse livro antes de ler Imagens Estranhas, eu não ia querer ler Imagens Estranhas. Mas, dito isso, leia Imagens Estranhas, porque Imagens Estranhas é legal. É um livro confuso, mas ele é interessante, ele é bem interessante. Agora, esse aqui... não vale a pena, viu, galera? Não vale a pena de jeito nenhum. E eu sei que o fato dele ter sido lançado depois induz muito a gente a achar que, bom, se Imagens Estranhas foi bom, esse daqui também deve ser maravilhoso, mas é uma cilada, viu? Gente, é isso. Continuem aqui no Bafulê Literário. Lembrando que todo domingo tem resenha. Aí você pode curtir esse vídeo, curtir várias outras resenhas que tem aqui, de várias outras obras, obras muito boas, muito melhores que Casas Estranhas, por exemplo. E você também pode acompanhar a gente no Instagram ou no TikTok, @bafulê.literário. De vez em quando eu leio um livro que não é muito bom, eu acabo soltando uma resenha nesse estilo aqui, tá? Tem uma falando sobre Verity, tem essa, e será que haverá outras? Eu particularmente não queria que tivesse. Mas tô achando que vem aí, viu? E eu tô achando que vem aí num livro de um escritor que é muito, muito querido, mas não gostei muito não. Será, hein? Enfim. Beijo, tchau!